Hoje o assunto é sobre estudos e eu quero falar que é necessário para você mudar o modo como que você olha para os seus estudos. Se você olha para o ato de estudar como uma obrigação, como algo chato, cansativo e que te deixa para baixo, pode esquecer. Você não vai manter esse ato por muito tempo. Agora, por outro lado, se você tem uma motivação por trás dos estudos, e o que é uma motivação? É você ter um motivo para a ação. Você sabe que ao estudar você está mais perto do seu objetivo final ou das suas metas menores, que seja ir melhor no simulado, conseguir fazer uma redação completa, tirar uma nota boa na redação, ir bem nas provas, passar no concurso, que seja. Se você tem essas metas, tem um motivo para fazer essa ação e entende que estudar é a parte mais importante para alcançar essas coisas e faz isso com uma certa alegria, uma certa animosidade, você consegue levar esse hábito para frente. E por que eu falo isso? Porque que você olhar com desânimo para uma coisa só vai deixar mais cansativo ainda. É algo improdutivo, é algo que não compensa, é algo que você está se auto-sabotando ao olhar para o estudo como algo cansativo. Você tem que tentar mudar você primeiro. O problema não está em estudar, o problema está em como você vê esse ato de estudar. Se você fica olhando aquilo, nossa, eu tenho que estudar hoje, que saco. É claro que vai ficar mais difícil. Aliás, você poderia pensar diferente. Você poderia pensar, cara, hoje eu vou aprender um negócio novo. Hoje eu vou sair dessa mesa com um novo conhecimento na minha cabeça. Olha como que isso aqui, esse modo pequeno de pensar, já vai mudar muitas coisas. É só um jeitinho que você troca e tudo muda. Faz o teste. Mesmo que no começo você tenha que se forçar a olhar com ânimo, igual eu falei aqui, no final das contas, no longo prazo, isso vai se tornar normal. Eu falo por experiência própria. Eu não gostava de estudar e eu comecei a olhar com ânimo. E com o passar do tempo, eu fui sentindo esse ânimo sem me forçar a expressá-lo. Eu não precisava mais expressar isso. Eu não precisava falar, nossa, hoje eu vou aprender algo. Eu já acordava assim, caraca, hoje eu quero aprender uma coisa nova. Hoje eu quero entender aquele assunto que eu não entendi a primeira vez que eu vi. Cara, isso é incrível. Quando você vê o resultado ainda, é melhor ainda. Quando você faz uma lista de questão, ou quando você faz a prova do concurso, do vestibular que seja, e vê que você acertou a maioria, cara, isso te deixa tão feliz. Essa aprovação de que o que você tá fazendo vale a pena. Então você tem que começar se forçando, criando uma mentira que seja ali, que você tá gostando de fazer aquilo, porque com o tempo isso vai se tornar verdade. Até porque quem que não gosta de se tornar mais livre, mais capaz, de olhar para o mundo com outros olhos, de olhar para o mundo e realmente entender o que está acontecendo e não ficar alienado, apenas seguindo. Eu vi isso com a alimentação. Eu não entendia sobre alimentação e depois que eu comecei a entender sobre o que eu preciso comer, quanto que eu preciso comer, micronutriente, macronutriente, cara, isso mudou totalmente. Agora eu realmente sei o que eu posso comer, quando eu posso comer, do jeito que eu posso comer. E isso não me tornou tipo aquela pessoa paranoica. No começo um pouco talvez, tá? Isso é normal. No começo você se sentir meio paranoico. Mas depois é muito livre, porque tipo, eu faço o que eu quiser e eu entendo o que eu tô fazendo. E eu sei que eu tô fazendo certo ainda. Então, tipo, é muito bom. Quando você pega o jeito e entende, cara, eu tô estudando isso aqui, mas eu tô fazendo certo, porque final de semana eu tenho um simulado, e eu sei que eu tô indo melhor no simulado, porque na semana eu tô estudando os conteúdos certinho. Tô fazendo as questões certinhas, então isso te ajuda muito. Você ter essa visão de cima, como se você estivesse em terceira pessoa olhando pra você mesmo. E outra coisa, eu não entendo muito de concurso, mas eu vou falar do vestibular. Não tem como você ver todos os conteúdos que caem no vestibular. Esquece. Você não consegue prever o que está na banca, o que eles vão colocar na prova. Não tem como você falar, não, eu vou estudar tudo. Não tem como. Vai ter conteúdo que vai ficar ou mal estudado ou não estudado. E tá tudo bem. Você não é uma máquina. Você não tem 48 horas dentro de um dia para estudar tudo. Tá tudo bem. O que você precisa fazer é dar um foco nos assuntos que mais caem, nos assuntos mais cobrados e nos assuntos que você tem mais dificuldade, porque se cair,
você vai saber fazer. E é se cair. Não é que vai cair, não é quando cair, é se. Você não tem certeza de nada ali. De um ano para o outro pode mudar tudo, a prova vem toda diferente. E não tem como estudar tudo, esquece. Não é só o seu desempenho que está em jogo também. Esquece. Uma dica que eu posso fazer é tentar fazer uma gamificação. O que seria isso? Transformar os seus estudos, ou ir na academia, ou ler, em um joguinho. Vamos falar com leitura, por exemplo, né? Que eu já dei muito exemplo de vestibular aqui, que é o foco, mas eu vou falar de leitura agora. Uma gamificação seria, eu vou ler um livro no mês, e depois que eu ler esse livro, eu posso jogar um jogo que eu queria, comprar um bolo que eu queria comer, comprar um chocolate, fazer alguma coisa. Mas só depois que eu ler esse livro. Nos estudos a mesma coisa. Depois que eu fizer uma semana inteira de estudo, conseguir fazer o simulado no final de semana, aí no domingo eu vou sair com um fulano, vou fazer tal coisa, é minha recompensa. Eu tô gamificando, eu tô fazendo um joguinho. Sabe quando você vence o boss e ganha um baú de ouro? É tipo isso. Você tem que vencer o seu chefão para ganhar o baú de ouro, para ganhar armadura nova, para ganhar uma coisa interessante. Se você não vencer, se você perder, volta no começo. Refaz toda aquela fase para enfrentar o chefão de novo, para ver se você vence e ganha a recompensa. É um jogo. Tente imaginar como se fosse um jogo que vai ficar um pouco mais interessante. As maiores, como eu disse anteriormente, elas são essenciais. Elas são muito importantes porque elas são as primeiras que vocês vão fazer. E dentro delas, vocês vão dividir em semestrais e trimestrais. E até mensais, se quiserem. Por quê? A sua meta anual é passar no vestibular ou no concurso. Então, a sua meta semestral tem que ser algo que esteja de acordo com isso. Se de 6 meses estudando eu não estiver fazendo nem metade da prova, alguma coisa está errada. Eu tenho que botar mais pressão ali, eu tenho que ir com tudo nesses estudos. Porque eu tenho só mais 6 meses, 5 meses que seja, e eu não tô fazendo nem metade da prova. Não faz sentido isso. Por isso que a meta maior tem que existir, e aí você vai dividir ela em partes, para poder fazer um acompanhamento, um checklist do seu resultado ali, de acordo com isso. Porque só deixar aqui fica muito sem jogo também. Só deixar a meta anual. Fica sem jogo, porque às vezes você tá em abril, o negócio é em dezembro. Você vai ficar aqui, tá, mas o que eu faço? É só lá em dezembro. Se você colocar uma meta em junho, já tá mais perto, então você já fica mais atento. Quando chegar junho, você vai ter um relatório de como você se saiu e de como você tem que se sair para continuar. Imagina que beleza se chegar junho, você já estiver fazendo 70% da prova. Você fala, caramba, eu tô indo no caminho certo. Isso vai te animar. E se você estiver fazendo menos de 50%, você vai ficar alerta. Você vai ter que fazer mais estudo, você vai ter que fazer mais questão, mais simulado e pegar um pouco mais pesado. Porque tá chegando e você ainda não tá bem o suficiente. Claro que só simulado não mede tudo, tá? Mas esse é assunto para outro vídeo. E outra coisa. Esse aqui é o último ponto, mas é o ponto mais importante do vídeo. Não se compare com os outros. Não adianta você, que acabou de sair de uma escola pública com uma base horrível de ensino, ou você que nunca leu uma página de um livro na vida, que nunca correu. Vamos pôr um exemplo de cada vez. A pessoa de escola pública se comparar com uma pessoa que estudou a vida inteira numa particular. Tá errado. Vocês não têm a mesma base. Você não pode falar, nossa, fulano saiu do ensino médio e já foi direto para a faculdade. Tá, mas fulano estudava onde? Ah, ele estudava numa faculdade que usava o poliedro como método de ensino no ensino médio. Pô, não dá para comparar. Você ficou fazendo apostila lá de ciência da natureza, que falava sobre meio ambiente, sobre ODS. É completamente diferente. A realidade de fulano não é igual à sua. Você tem que comparar você de hoje com você de ontem. Ou você de um mês atrás. E não com os outros. Os outros nunca são seu ponto de comparação. Você é seu único ponto de comparação. Do livro.
A mesma coisa. Nunca leu uma página na vida e vai olhar no Instagram e ver que fulano leu 10 livros em 2 meses. E fala, caraca, mano, eu não leio nada e o cara lê 10 livros. Você nunca leu uma página. Não adianta se comparar com ele. Você não vai pegar de 0 páginas por mês e sair de 1000 páginas por mês. Não vai. Esquece. Você vai começar devagar e tá tudo bem. Você tá começando agora. Fulano deve que demorou 5 anos para começar a fazer isso. Às vezes fulano tem mais tempo que você para ler. Às vezes você trabalha, você estuda. Você tem compromisso, tem que arrumar casa, não dá tempo de ler. E tá tudo certo. Da corrida. Você nunca correu. Vai se comparar com alguém que faz maratona? Que corre num 5 km em 10 minutos? Não vai. Não tem como. É impossível. Tá? Eu dei um exemplo aqui muito absurdo de corrida, mas tudo bem. Você vai começar devagar, você vai começar com 2, 3 quilômetros, vai ficar dolorido, tá tudo certo. É normal. Mas você tem que se comparar o você de daqui 2 meses com o você de hoje. Né? Quando você tá aqui, 2 meses. Daqui 2 meses, você olha para trás e fala, nossa, 2 meses atrás eu não estava estudando direito. Hoje em dia eu já olho os estudos com outros olhos. Eu já consigo ver felicidade no ato de estudar, porque eu sei que isso está me levando para o meu objetivo. Só isso já vai te fazer enxergar a caminhada com mais leveza. Que as coisas não são pesadas do jeito que parecem ser. As coisas são leves. E conforme você vai olhando com leveza, elas vão ficando cada vez mais leves. Se você olhar com peso, você se ferrou. Porque quanto mais peso você coloca em algo, mais difícil de fazer fica.